Emocionante. O plano oculto da minha neta revelado. A verdade sobre o que papai fez me destruiu. A chuva caía forte lá fora, e enquanto o vento soprava, Dona Lúcia sentia seu coração apertar ao ouvir o toque frenético do celular da neta, Alice. Era o terceiro chamado essa tarde. A avó, com suas mãos calejadas de tantos anos de trabalho na padaria, dizia a si mesma que a neta estava se perdendo. O aroma de pão fresco acentuava a nostalgia que inundava a casa, onde risadas antes ecoavam. Mas agora, o silêncio se tornara ensurdecedor. Alice, com 24 anos, era a esperança da família. Um talento incomum, pronta para conquistar a cidade. No entanto, a pressão aumentava a cada dia, especialmente por ser a neta do político admirado por muitos. As sombras do passado pareciam querer engoli-la. Dona Lúcia sabia que a determinação da neta era impressionante, mas sabia também que a busca por verdades podia ferir. A avó observava, angustiada, enquanto Alice mergulhava mais fundo em documentação antiga, todos os dias mais distante do lar. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Naquela noite fatídica, Alice se deparou com papéis que mudariam tudo. A estrutura da família que tanto admirava estava prestes a desmoronar. Corações aos 40 graus, raiva e tristeza se misturavam em um só golpe. O que ela descobrira? Seu pai, respeitado por todos, talvez estivesse envolvido em um esquema de corrupção. A indignação apertou o peito de Alice como uma serpente, e na mente dela, o respeito foi substituído por um eco de revolta. Dona Lúcia, ao perceber a gravidade da situação, decidiu agir. Ela lembrava-se de todos os momentos bons, quando a neta sorria ao seu lado, ajudando a preparar os pães, a alegria quase palpável. Agora, tudo isso parecia distante. E, ao se atrever a iniciar uma conversa durante o jantar, a avó sentiu o ar tenso ao redor. Com seu olhar amoroso, mais preocupado, dirigiu-se a Alice, mas suas palavras não saíram. Por que você está tão distante, minha filha? A vida não pode ser só esse trabalho. O silêncio foi mais pesado que qualquer discussão. A tensão no ar quase dava para cortar com a faca. O clima sufocante revelava a gravidade da situação. E foi aí que a porta se abriu com um rangido, mostrando seu filho, o pai de Alice, com a expressão carregada. A sala ficou imóvel. O que seria daquela conversa? Cada segundo parecia durar uma eternidade e, em meio a olhares trocados, Alice finalmente disparou. Por que você nunca falou a verdade? Dona Lúcia respirou fundo, preparando-se para o que a verdade poderia desencadear. A família estava à beira de uma mudança irrevogável, e dentro dela, assim como no coração da neta, a esperança e a dor misturavam-se em um único clamor. O que mais poderiam perder antes que a verdade fosse revelada? A tensão na sala se intensificou quando a pergunta de Alice ecoou, como se reverberasse nas paredes, ativando memórias que todos preferiam esquecer. O pai dela, Carlos, hesitou por um momento, a expressão em seu rosto traindo um turbilhão de emoções. Ele sabia que esse momento chegaria, mas estava completamente despreparado para a realidade de enfrentá-la. Eu sempre fiz o que achei certo para proteger vocês, respondeu ele, sua voz trêmula. A sinceridade em sua fala era palpável, mas a dor produzida por tantas mentiras era ainda mais. As lágrimas começaram a surgir nos olhos de Alice, enquanto a decepção ardia como um fogo em seu peito. Proteger de quê, pai? Da verdade? Dona Lúcia observava de longe, o coração pesado.
As palavras trocadas entre pai e filha eram como facas afiadas. Ela sentia a necessidade de intervir, de restaurar um pouco da calma que a padaria oferecia nas manhãs ensolaradas, mas sabia que isso não era mais possível. As coisas não estavam simples e, mais importante, o passado estava voltando para assombrá-los. Alice olhou profundamente nos olhos do pai, buscando uma resposta que nunca poderia ser suficiente. O que mais você ocultou de mim? Quais são os verdadeiros motivos que justificam suas ações? Eu não posso viver nesse mundo de mentiras. O grito de Alice fez com que os vidros tremessem e as gotas da chuva parecessem se intensificar lá fora, como se a própria natureza partilhasse de sua angústia. Carlos fechou os olhos como se pudesse negar a realidade com um simples gesto. Alice, eu cometi erros, mas você precisa entender que minha intenção nunca foi te machucar. A frustração começava a transbordar para seus olhos, enquanto a voz de Dona Lúcia se mostrava suave, rompendo aquele ciclo de gritos e dor. Às vezes, é a vida que nos ensina a lidar com erros. Ninguém está livre deles, minha neta. Alice se virou para a avó. As palavras dela soavam como um alívio temporário, mas não suficiente para apagar a dor que se acumulava dentro dela. É fácil falar de erros, vó. Mas e as consequências? A vida não é só sobre o que sentimos, é sobre o que fazemos e o que deixamos de fazer. Você sabe disso. A chuva agora caía mais forte, o som quase ensurdecedor, misturando-se ao silêncio constrangedor entre eles. Dona Lúcia nunca se sentiu tão impotente. O que mais ela poderia fazer para proteger sua família? Uma palavra errada agora poderia causar uma fissura ainda maior entre eles. E daquele canto da sala, um celular vibrou no silêncio pesado. Era uma mensagem, e Dona Lúcia percebeu que poderia conter a chave para tudo. Alice, sem mais paciência, atendeu ao chamado e olhou para a tela. Mãe, dizia a mensagem que acabara de chegar, e a autora não era outra senão a própria mãe de Alice, que há muito tempo vivia em um canto escuro da memória familiar. Ela está de volta, sussurrou Alice, enquanto a bateria de sentimentos se carregava mais uma vez. Dona Lúcia gelou, vendo a tempestade que poderia se formar. O que mais poderia vir à tona nesse quebra-cabeça familiar? O passado não parecia ter se afastado, e a verdade, por mais dolorosa que fosse, estava cada vez mais perto deles. E se essa volta significasse uma reviravolta que mudaria tudo? Alice e Carlos trocavam olhares nervosos, como se o peso das ações do passado agora dependessem deles. A angústia e a esperança se entrelaçavam, e a avó sabia que o desafio que vinha pela frente exigiria mais do que apenas coragem. O que Alice decidiria, a partir daquele momento, poderia a levar a um caminho que mudaria para sempre a dinâmica da família. Quando a verdade começasse a emergir, todos estariam prontos para lidar com suas consequências? E quem realmente estava preparado para encarar os fantasmas que habitavam suas memórias? As respostas estavam mais longe do que nunca. Alice apertou o celular com força, como se quisesse espremer algo da mensagem. Uma resposta que fosse além do simples texto. A imagem da mãe, uma figura nebulosa em sua memória, agora se tornava real. Uma mistura de medo e expectativa consumia seu ser. O que ela queria? Para que estava de volta depois de tantos anos de silêncio? Você precisa me contar tudo, pai. A voz de Alice transbordava desespero. Carlos só conseguiu balançar a cabeça, seu olhar perdido entre a enxurrada de emoção que o cercava e a verdade que fazia questão de proteger. Alice, eu só... Mas suas palavras falharam. A tempestade lá fora fazia ecoar o que estava em seu coração. A dúvida, a incerteza, o arrependimento. Dona Lúcia se aproximou, a preocupação visível nos traços de sua face. Alice, talvez seja melhor você esperar. Tem muitas coisas que ainda não foram ditas. Esperar por quê, vó? Num gesto de impaciência, Alice afastou a avó, os olhos ainda fixos no pai, a mágoa reverberando à medida que sua vulnerabilidade aumentava. Por quantos anos mais eu vou viver sem saber a verdade?
E se a mãe nunca voltar a falar comigo? Ela deixou as últimas palavras penduradas no ar, como se fossem flechas lançadas em direção ao coração de Carlos. A dor em seu olhar o paralisou. A lembrança da mãe estava envolta em mistério, mas também em dor. Partir foi uma escolha que nunca deixou de assombrá-lo. Carlos respirou fundo e viu que precisava enfrentar essa situação. Olhou nos olhos da filha, percebendo a necessidade dela de respostas. Ela partiu porque achou que era a melhor decisão para todos. Eu não queria machucar vocês, mas não sabia que a ausência dela só aumentaria a dor. Alice piscou, lutando contra a onda de emoções. E você não acreditou que contar a verdade desde o início fosse melhor? Seria melhor do que viver dessa maneira. Sua voz falhou novamente, e lágrimas escorriam por seu rosto. Eu não consigo lidar com isso, pai. O coração de Carlos se apertou. Ele nunca quis que suas escolhas levassem suas filhas a esse impasse. Você está certa. Olha, acho que chegou o momento de falarmos sobre sua mãe. Mas eu não prometo que será fácil. Para mim, nunca foi. Os trovões ronceavam lá fora, como se o céu estivesse se manifestando em apoio àquela conversa, ou alertando para a tempestade emocional que estava prestes a se formar. Dona Lúcia ficou em silêncio, quase sem respirar, seu olhar alternando entre eles, percebendo que a barreira que protegeu sua família por tanto tempo estava prestes a desmoronar. Mãe e pai brigavam constantemente, começou Carlos, o peso das palavras esmagando seu peito. Eu não sabia como lidar com isso. Em um momento de fraqueza, eu a deixei partir, acreditando que era o melhor a fazer. E desde então, me tornei uma sombra do pai que você merecia. A sombra do que eu merecia. Alice interrompeu, seu tom agora carregado de indignação. E a mãe? O que ela decidiu? O que ela realmente sente? Por que agora? Por que retornar agora? A tensão na sala aumentou mais uma vez. Carlos engoliu em seco e finalmente decidiu abrir o jogo. Porque ela estava longe, mas nunca deixou de nos amar. E agora ela precisa de você, Alice. O que está em jogo é mais do que apenas o passado. É o presente e nosso futuro. Enquanto as palavras pesavam entre eles, um novo toque de celular mudou bruscamente o clima. Alice olhou para a tela novamente e um frio percorreu sua espinha. Era uma nova mensagem da mãe, e a simples notificação tinha o poder de alterar tudo. Eu não posso olhar isso sozinha, disse, os dedos tremendo. O que ela encontraria ali? Com o coração acelerado, Alice hesitou. Estaria realmente pronta para encarar o que estava prestes a se revelar? Naquele instante, os ecos do passado se tornaram palpáveis, prontos para reescrever o seu futuro. Quem estava no controle realmente? E a busca pela verdade valeria o preço que tinha que pagar? Alice sentiu um frio cortar sua espinha ao ler as linhas que surgiram no celular. Cada palavra da mensagem parecia vibrar, pulsar com um significado profundo que ela ainda não conseguia decifrar. O ar estava pesado e a sala parecia encolher ao seu redor. Ao seu lado, Carlos a observava, as feições contraídas em apreensão. O que poderia ser tão urgente a ponto de quebrar o silêncio de tantos anos? Você vai ler? A voz da avó soou ao fundo, carregada de uma preocupação maternal. Dona Lúcia, invariavelmente protetora, queria evitar que a neta se machucasse ainda mais. Eu preciso disso. Alice respondeu, sua determinação quase uma fragilidade exposta. Ela respirou fundo, sentindo as mãos tremerem, e finalmente tocou na tela. As palavras saltaram para os olhos dela. Alice, não sei como começar. Sinto que preciso te explicar a razão por trás da minha partida. Eu acreditei que estava fazendo o melhor, mas me arrependo profundamente de não ter estado com vocês. Preciso te ver para que possamos conversar. O que se passou comigo nos últimos anos vale a pena ser compartilhado. Por favor, não me odie. Um peso imenso se instalou no peito dela. As lágrimas começaram a formar um lago em seus olhos, verdadeiras tempestades emocionais.
Carlos, ainda em silêncio, notou a transformação da expressão da filha, sentindo que poderia perder de novo uma parte dela, talvez para sempre. Ela realmente se arrependeu? Alice murmurou, sozinha em seu mundo de dor e alívio em um movimento só. Os sentimentos conflitantes giravam na mente dela, como um furacão dentro do coração. Isso pode ser um recomeço, Alice, Carlos disse cautelosamente. Ela está pedindo uma chance para explicar. Há tanto que não sabemos. Você acha que é tão fácil? A voz de Alice se elevou, carregada de uma revolta que escondia a fragilidade de sua alma. Eu passei a vida toda sem ela. Como posso acreditar que tudo isso não é só mais um jogo dela? Como posso simplesmente perdoar? As palavras a feriram enquanto saíam da boca. O desejo de ser compreendida conflituava com a frustração de um amor que nunca teve oportunidade de ser vivido. Às vezes, recuperar algo pode custar muito pouco ou muito, dependendo da maneira como encaramos, disse Dona Lúcia, sua voz doce, mas firme. Amor e dor estão entrelaçados, minha neta. Você tem o direito de sentir a mágoa, mas também o direito de buscar o entendimento. Alice se virou para a avó, a batalha dentro dela em voga. A ideia de se encontrar com a mãe parecia como um salto em um abismo. E se ela não for quem eu imagino? E se tudo isso não passar de uma ilusão? O céu lá fora estava escuro, os relâmpagos atravessando nuvens espessas, como se a natureza estivesse se unindo ao turbilhão emocional que a envolvia. Eu não posso fazer isso, gritou, quase perdida em suas emoções. Não posso mais suportar o peso de uma expectativa. Eu passei tanto tempo me preparando para essa conversa, mas agora estou mais perdida do que nunca. Carlos deu um passo à frente, seus olhos agora firmes. Mas, e se essa for a chance que você sempre quis? A possibilidade de entender o outro lado da história? Você não tem que decidir agora. Pense em quantas perguntas você tem. É a sua vida. Você deve controlar isso. Alice olhou mais uma vez para a tela, a mensagem da mãe pulsando como um eco de tudo que ainda estava por vir. O celular apitou novamente, um toque suave, quase como um sussurro no ar. Era mais uma mensagem, e com ela, um novo fôlego de esperança e medo se misturavam. Ela se preparou para ler, seu coração acelerando, quase parando. O que mais poderia vir à tona? Estava prestes a se aprofundar em um passado que poderia mudar tudo novamente. Desta vez, eu não vou fugir, pensou, antes de abrir a nova mensagem. Vou enfrentar o que quer que seja, não importa o custo. Mas será que ela estava pronta para ouvir tudo o que sua mãe tinha a dizer? O momento da verdade estava ali, prestes a ser revelado, e enquanto a tempestade rugia lá fora, o verdadeiro furacão de emoções se formava dentro dela. A mensagem aparecia na tela, como um portal para um mundo que Alice não conhecia. O pulsar incessante de seu coração ecoava em seus ouvidos, enquanto sua mente tentava desvendar aquele universo de incertezas que agora surgia à sua frente. Se você prefere, posso ler para você. Carlos ofereceu, movendo-se cautelosamente em direção a Alice. Mas ela balançou a cabeça, determinada a ser a única a encarar aquele momento. Com a respiração travada, Alice passou o dedo pela tela e a mensagem lentamente se revelou. Alice, eu vou ser honesta. Não tenho desculpas para o que fiz, mas preciso que você saiba. Seu pai não é quem você pensa. Aqueles anos que estive longe não foram só por causa das minhas escolhas, mas também por causa dele. Eu estava tentando proteger vocês, mas falhei miseravelmente. As palavras pareciam pesadas, como se cada uma delas carregasse uma esfera de vidro prestes a se estilhaçar. Alice fechou os olhos por um instante, tentando processar a tempestade que se formava. Lembranças de sua infância, aquelas manhãs de risadas e os silêncios que a deixavam perplexa, tudo começava a se misturar em uma nova perspectiva. Proteger de quê? Alice questionou, sua voz quase um sussurro. A raiva começava a emergir de novo, mas era acompanhada por uma intensa curiosidade. Você estava apenas fugindo, não é? Eu não estava fugindo, a mensagem continuava.
Eu achava que estava fazendo o melhor. Havia coisas do passado que me impediam de ser a mãe que você merecia. O que eu descobri sobre seu pai foi devastador. E no meio desse caos, eu me senti presa, acreditando que a ausência era a melhor saída. As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto de Alice. A verdade estava se revelando como uma faca afiada, cortando as ilusões que ela havia construído durante todos aqueles anos. O que ela sempre quis entender, agora a deixava sem chão. Por favor, não me odeie por isso. Eu prometo que, se você me der uma oportunidade, vou explicar tudo. Eu quero que você conheça a sua verdadeira história, sem mentiras. As palavras a sufocavam. Um misto de raiva e surpresa a envolvia. Ao mesmo tempo que sentia laços se rompendo, um sentimento novo a despertava: a esperança. A esperança de um futuro que, de alguma forma, poderia ser diferente. Eu não sei se consigo, sussurrou, sua voz quase inaudível. Carlos, atento, colocou a mão em seu ombro, tentando transmitir força. Você não precisa decidir agora. É um passo por vez, ele disse suavemente. Mas você merece saber o que está por trás de tudo isso. Alice respirou fundo, observando a tempestade lá fora, relâmpagos cortando o céu, refletindo o turbilhão emocional que ela vivia. A mensagem continuava a brilhar na tela, um convite e uma armadilha ao mesmo tempo. A verdade que ela tanto procurava poderia ser sua salvação ou sua condenação. E se eu me encontrar com ela? O que mais ela vai me contar? Como saber o que é verdade e o que é apenas uma mentira bem contada? Com essas perguntas ecoando em sua mente, Alice decidiu que não poderia voltar atrás. O desejo de desvendar os segredos estava começando a superar o medo. Eu preciso saber. Para o bem ou para o mal, eu tenho que ir, pensou, já se preparando para dar o próximo passo. Com um toque hesitante, Alice começou a responder a mensagem, as palavras sendo iluminadas pela tela do celular. O que ela diria mudaria tudo, e a lista de perguntas que surgia a cada linha escrita parecia interminável. Estou disposta a ouvir sobre meu pai, sobre nós. Mas enquanto a mensagem era enviada, uma nova notificação apareceu. Alice hesitou por um segundo, o coração pulando no peito. Alice, você não vai acreditar em quem está vindo para o nosso encontro. Era um aviso que poderia mudar tudo novamente. E a pergunta gripava sua mente. Quem, além de sua mãe, poderia estar envolvido nessa história? Alice ficou paralisada por um momento. A nova notificação piscando em seu celular como um farol em meio à escuridão de suas dúvidas. O coração acelerado parecia querer saltar do peito, e sua mente girava como um furacão. Quem está vindo? Pensou. Seria alguém ligado à verdade sobre seu pai? Ou, quem sabe, uma nova camada de segredos para desvelar? Carlos, percebendo a tensão no ar, segurou o braço dela cautelosamente. Seus olhos estavam fixos na tela, e ele parecia tão compenetrado quanto Alice. Quem é? Ele perguntou. Não sei, respondeu Alice, a voz tremendo. A mensagem não diz. Ela olhou novamente para a tela e respirou fundo. A curiosidade a puxava, mas o medo também a paralisava. O céu lá fora estava em chamas com os relâmpagos, refletindo o conflito interno que pulsava dentro dela. Vou responder, decidiu. Com os dedos trêmulos, ela digitou. Quem está vindo? As palavras foram enviadas rapidamente, e um silêncio se instalou entre os dois. O tempo parecia esticar como um fio prestes a se romper. Por um momento, tudo o que podia ouvir era o tamborilar da chuva, o rugido do trovão e a sua própria respiração ofegante. Uma nova notificação surgiu, e a ansiedade de Alice cresceu, como se toda a verdade do mundo estivesse lhe sendo revelada em instantes. Carlos a fitou, cada vez mais preocupado, mas Alice não conseguia desviar o olhar da tela. Alice, a mensagem continuou. Eu sei que isso pode soar assustador, mas você precisa entender que eu não sou a única que tem o poder de transformar essa história. O que seu pai fez abala nosso passado e nosso futuro. Alice sentiu um calafrio percorrer sua espinha.
Ela pensou na intenção daquela mensagem. Afinal, quem era essa pessoa que agora entrava em sua vida, trazendo mais incertezas? Esperava que lhe trouxesse clareza, mas no fundo, uma parte dela temia que viria apenas mais confusão. Estou aqui, ela respondeu, mais confiante, alimentando a esperança de que ali, naquele momento, poderia descobrir o que sempre quis saber. Por favor, me diga quem é e o que está acontecendo. Carlos observava-a atentamente, buscando uma expressão que mostrasse confiança. No entanto, Alice não sabia se estava realmente pronta para a verdade. Ela havia passado anos tentando colocar as peças de sua vida no lugar, e agora tudo parecia prestes a desmoronar novamente. O celular vibrou intensamente em suas mãos e a notificação apareceu. Alice prendeu a respiração enquanto abria a mensagem, seu dedo hesitante pairando sobre a tela como se estivesse prestes a tocar uma bomba relógio. É a sua avó, dizia a mensagem. Ela vem para esclarecer tudo, e pode ser a última chance de você entender a verdade. Alice quase deixou o celular escorregar de suas mãos. Sua avó? A figura que ela nunca conhecera, mas que sempre ouvira nas histórias de sua mãe. Sentimentos tumultuados a invadiram. E se a verdade sobre seu pai estivesse mais ligada a ela do que imaginava? Você não pode ir sozinha. Carlos interrompeu seus pensamentos, percebendo a tempestade emocional que a consumia. Isso é grande demais. Deixe-me ir com você. Alice o olhou, seu coração agradecido pela proposta, mas uma dúvida a consumiu. E se a avó fosse exatamente o que sua mãe dissera? Uma legião de opções surgiu na sua mente, mas uma coisa era certa. A verdade estava a caminho e ela estava disposta a ouvir tudo, custasse o que custasse. Enquanto a chuva caía com força lá fora, Alice tomou sua decisão. Eu não posso deixar essa oportunidade passar, disse com determinação. Mas antes que pudesse responder, uma nova notificação chegou, e as palavras na tela a deixaram sem fôlego. Alice, por favor, mantenha a mente aberta. O que você vai descobrir pode mudar tudo para sempre. E com esse aviso, a porta da verdade estava prestes a se abrir. Mas o que ela encontraria do outro lado? Alice respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos. Naquele momento, a tempestade lá fora palpitava em sintonia com sua confusão interna. Uma mistura de ansiedade e esperança a invadia, e Carlos aguardava, tenso ao lado dela, ciente de que tudo mudaria a partir daquela noite. Você realmente acha que devemos nos encontrar com ela? Carlos perguntou, quebrando o silêncio com a preocupação estampada em seu rosto. Era mais do que um simples encontro. Era uma confrontação com o desconhecido, e cada palavra pesava como uma âncora. Meu pai, ele estava ligado a tantas coisas que eu não conheço, Alice disse, hesitante. É como se eu estivesse prestes a descobrir a razão pela qual ele decidiu se afastar. E talvez descobrir por que minha mãe nunca quis que eu a conhecesse. Os olhos de Carlos a observavam com uma intensidade que fazia o coração dela acelerar. E se tudo isso só te causar mais dor? Alice pensou no que deveria responder. A dúvida estava lá, mas uma chama de determinação a mantinha focada. Se eu não buscar a verdade, vou viver na escuridão. Preciso saber, Carlos. Preciso de respostas. Ele assentiu, embora um resquício de preocupação ainda refletisse em seu olhar. A chuva parecia se intensificar, e os trovões rugiam como se o universo estivesse alertando-a do grande passo que estava prestes a dar. Enquanto a cachoeira de pensamentos a dominava, seu celular vibrou novamente. As mãos trêmulas de Alice a levaram de volta à tela. O coração disparou quando leu a nova mensagem. Alice, eu estou a caminho. Prepare-se. A verdade pode ser mais complicada do que você imagina. A sensação de tempo dilatado a envolveu de novo. Ansiedade, expectativa e resiliência se misturavam em uma única essência vibrante. Você está pronta? Carlos perguntou, o olhar fixo em sua expressão. Eu não sei, ela admitiu, um misto de sinceridade e fragilidade na voz. Mas eu não posso ficar aqui.
Para onde mais eu poderia ir? Para a escuridão, não há retorno. Então vamos nos preparar, disse Carlos, com um leve sorriso de encorajamento. Ele buscou suas mãos, segurando-as com força, como se estimulasse a coragem que estava prestes a emergir. Alguns minutos depois, a luz da sala piscou e ambos se entreolharam, alertas. O céu lá fora ressoava com a fúria da tempestade, como se o mundo estivesse encenando sua própria versão dramática da história que estava para se desenrolar. O eco dos trovões parecia mais intenso do que nunca, anunciando uma mudança. Alice caminhou até a janela, observando a chuva torrencial e como as gotas escorriam pelo vidro, formando desenhos. Ela nunca veio antes. Por que agora? Perguntou em voz alta, mais para si mesma do que para Carlos. O que mudou? Talvez a sua busca e a nossa união tenham chamado por ela. Carlos respondeu, encostando-se à porta. Mas esteja pronta para o que está por vir. A mente de Alice girava, subindo e descendo em um ciclo de esperança e temor. O que poderia ser tão importante a ponto de trazer sua avó de volta à sua vida? Então, o telefone vibrou novamente, quase como um rugido de alerta. Alice agarrou o celular e, ao olhar a mensagem, sentiu a adrenalina correr em suas veias. Era um aviso. Alice, não confie em tudo que ouvir. A verdade tem muitas faces. Essas palavras deixaram uma inquietude em seu peito. Afinal, quem realmente era sua avó? E que tipo de verdades ela poderia revelar que mudariam tudo? Alice voltou-se para Carlos, com o olhar carregado de questionamentos. O que estamos prestes a descobrir pode ser mais profundo do que imaginamos? Com a pressão da incerteza pairando no ar, ambos estavam prestes a entrar em um labirinto emocional. Assim que a porta da verdade se abrisse, o que iriam encontrar do outro lado? A única certeza era que já nada seria como antes. As horas pareceram se arrastar, enquanto a tempestade lá fora rugia em um espetáculo caótico. Alice e Carlos se acomodaram no sofá, ambos inquietos, aguardando a chegada de sua avó. A ansiedade pulsava no ar, e cada trovão parecia ecoar a incerteza de Alice sobre o que estava prestes a enfrentar. Você acha que ela vai realmente dizer a verdade? Carlos questionou, os dedos entrelaçados com os de Alice, como uma âncora em meio à tempestade. Seja lá o que for que ela saiba, precisa ser dito. Alice respondeu com firmeza, embora seu coração estivesse em guerra. Não posso mais viver com essas perguntas. A luz apagou novamente, e eles ficaram imersos em um silêncio pesado, quebrado apenas pelos sons exteriores. A chuva derrubava os ecos das lembranças, e Alice se lembrou dos anos em que sua mãe a afastou de qualquer menção à família. O que seria tão terrível sobre seu passado que justificasse essa distância? Quando eu era criança, meus pais sempre me diziam que certos assuntos não deveriam ser tocados. Alice murmurou quase para si mesma. E você, durante todo esse tempo, acreditou? Carlos perguntou, seu olhar examinando o rosto dela com compaixão. Sim, mas agora tudo o que quero é a verdade. Por mais que doa, preciso saber o que ocorreu. Ela respondeu, a determinação firmando sua voz. Então, uma batida na porta a fez saltar. O coração de Alice disparou, e ela trocou um olhar ansioso com Carlos. Ele, sempre seu porto seguro, fez sinal para que ela abrisse a porta. Ao girar a maçaneta, ela sentiu uma onda de frio percorrer sua espinha. A figura à sua frente era uma mulher de cabelos grisalhos e expressionante, com o olhar que parecia carregar décadas de segredos. Era sua avó. Alice, a mulher chamou, sua voz trêmula mas firme. Ao vê-la, uma enxurrada de sentimentos tomou conta de Alice. Medo, desconfiança e, de alguma forma, um desejo profundo por conexão. Você veio, Alice disse, a incredulidade misturada à expectativa. Eu precisei vir. É hora de falarmos, a avó respondeu, um brilho de tristeza em seus olhos. Carlos ficou um passo atrás, o papel de protetor se acentuando enquanto observava a cena se desenrolar. Alice deu um passo à frente. Por que não veio antes? Por que só agora?
Porque o passado não é tão simples. E você não está pronta para toda a verdade, a avó afirmou, um ar de mistério envolvendo suas palavras. Essa declaração deixou Alice em estado de choque. Como você pode dizer isso? Eu estou aqui por causa disso. Precisamos encarar o que aconteceu. Eu preciso entender por que meu pai desapareceu. A avó pareceu hesitar, o olhar perdido na tempestade que se formava lá fora. Existem segredos que protegemos para proteger quem amamos. Alguns nos unem, outros nos destroem, ela disse com uma voz tão baixa que quase foi ofuscada pelo estrondo de um trovão. Uma sensação inquieta subiu pela coluna de Alice. O que poderia ser tão devastador a ponto de sua avó hesitar em revelar? As palavras de aviso que haviam surgido em seu celular voltaram à sua mente. A verdade tem muitas faces. Estamos prontos, disse Carlos, rompendo o silêncio. Sua voz carregava um tom de decisão que ecoou em Alice, como um impulso. Ele estava certo. Não podiam recuar agora. Eu não vou embora sem entender, Alice afirmou, sentindo a força crescer dentro de si. Olhando nos olhos da avó, ela percebeu que estava prestes a abrir um portal para um passado não revelado, e a cada segundo que passava, a coragem se mesclava à expectativa, num turbilhão de emoções. O que aconteceu naquele dia? O que você sabe sobre meu pai? Alice indagou, a determinação pulsando na voz. Há coisas que muitos preferem esquecer, e algumas verdades que precisamos encarar de frente, a avó sussurrou antes de soltá-las. Enquanto iniciava o relato, uma inquietude pairava no ar, e Alice se preparava para o que poderia ser a revelação mais impactante de sua vida. Era um momento decisivo. O que ela havia desejado também trazia um risco. Alice respirou fundo, ciente de que a tempestade não era apenas do lado de fora. Naquela sala, os raios iluminavam não apenas os céus, mas também as sombras de um passado há muito esquecido. O que a avó estava prestes a revelar poderia mudar tudo, e a sensação de que o best-seller de suas próprias verdades estava prestes a ser escrito a inquietava. A cada palavra que começava a fluir, Alice tinha certeza de que estava prestes a descobrir algo que a marcaria para sempre. Que tipo de segredo poderia unificar uma família despedaçada? Ou acabar com ela de vez? A avó respirou fundo, como se estivesse levantando uma barreira invisível entre si e o peso do que viria a seguir. As mãos tremiam levemente enquanto ela ajeitava a saia e se preparava para relatar uma história que transcenderia gerações. Você nunca soube, Alice, mas seu pai, ele não era simplesmente um homem comum. Ele tinha um lado secreto, um passado marcado por escolhas que trouxeram dor a nós todos. A avó começou, sua voz um sussurro perdido em meio ao rugido da tempestade lá fora. Alice sentiu seu coração acelerar. O que poderia ser tão grave na vida de seu pai? Fui tão longe em busca da verdade, e agora parecia que ela estava prestes a desabar como um castelo de cartas. Carlos apertou sua mão e a conexão entre eles lhe deu a coragem para ouvir. Havia uma razão pela qual sua mãe se afastou de nós, da família, a avó continuou. Ele estava envolvido em algo perigoso. Algo que, quando você nasceu, tornou-se um fardo que sua mãe decidiu carregar sozinha. Perigoso? Como assim? Alice perguntou, sem conseguir conter o tom de incredulidade na voz. Ela nunca imaginara que seu pai pudesse estar envolvido em algo tão sombrio. Ele se meteu em negócios que não deveria, e em um desses encontros, algo terrível aconteceu. Ninguém sabia onde ele estava, além de nós. Essa é a verdade que sua mãe tentou proteger você, a avó revelou. A expressão dela um olhar distante, como se estivesse revisitando um pesadelo guardado a 7 chaves. As peças começaram a se encaixar de uma forma horrenda e caótica. Alice sentiu uma onda de emoções se agitar dentro dela. Raiva ao pensar que sempre esteve no escuro, tristeza pela dor da mãe e um pingo de esperança que ainda restava em suas perguntas. E essa coisa terrível, o que foi? A voz dela quase soou como um grito,
e a avó parecia hesitar novamente. Ele foi considerado desaparecido por muitos, mas a verdade é que ele fez uma escolha que nos levaria ao sofrimento. O segredo do seu pai foi que ele estava envolvido em um grupo que não tinha escrúpulos, e muitos anos depois, viemos a descobrir que ele estava escondido em um lugar que nunca pudemos descobrir. Sua mãe viveu com a dor de acreditar que ele nunca mais voltaria. A avó respondeu, as lágrimas brilhando em seus olhos. A revelação soou como um golpe. Alice se viu presa entre o amor pelo pai que nunca conheceu e a imagem de um homem que podia ser um criminoso, alguém que havia decepcionado não apenas a família, mas a si mesmo. Então, tudo isso é culpa dele? De que ele te fez passar por isso? Ele não tentou me encontrar? Alice questionou, a voz embargada, tentando compreender as razões que moldaram sua realidade. O amor dele por você era verdadeiro, mas na confusão de seus próprios demônios, ele se perdeu. Agora, não posso prometer que ele era um herói, mas ele era seu pai. E mesmo assim, eu não posso voltar no tempo para corrigir isso. A avó disse, com a voz carregada de dor. Alice sentiu um turbilhão de sentimentos a invadir. A dor do passado agora era uma sombra que se projetava sobre seu presente. E se seu pai realmente estivesse vivo? E o que isso significaria para ela? Para sua mãe que, anos atrás, a manteve à distância do que nunca pôde entender. A chuva caía mais forte agora, como se o céu estivesse chorando pela revelação do que era sombrio. Carlos, percebendo a luta interna de Alice, levantou-se e a envolveu em um abraço protetor, a respiração tranquila e constante, enquanto a tempestade rugia ao redor. Desculpe por você ter que passar por isso, mas lembre-se, se a verdade pode ser dolorosa, ela também pode ser libertadora. Ele sussurrou em seu ouvido. Alice conseguiu olhar nos olhos da avó, agora marcada pela tristeza, mas também por uma sinceridade que parecia genuína. Mas e agora? O que fazemos com tudo isso? Qual é o próximo passo? Sua voz estava trêmula, mas agora havia uma firmeza em seu tom. Agora? Agora isso depende de você. Você quer descobrir quem realmente era seu pai? Ou prefere seguir em frente, sem olhar para trás? A avó perguntou, como se estivesse desafiando Alice a fazer uma escolha que poderia mudar o curso de sua vida para sempre. Alice fechou os olhos, permitindo que a tempestade dentro dela e fora dela dançasse livremente, sem resistir. O que escolhesse agora moldaria não apenas seu futuro, mas o futuro da família que ela nunca teve uma chance de conhecer. E no fundo, uma pequena chama de esperança lutava para brilhar, enquanto a pergunta ecoava em sua mente. Estaria disposta a correr o risco, mesmo sabendo que a verdade pode ser ainda mais devastadora do que o mistério? Era uma escolha que ela teria que enfrentar, e a resposta estava mais próxima do que jamais imaginara. A tempestade lá fora começava a se acalmar, como se refletisse o que se passava no interior de Alice. As palavras da avó ecoavam em sua mente, imbuídas de dor e revelações que a deixavam confusa. O que ela estava prestes a decidir não seria apenas um ato de confrontar o passado, era a porta para um novo futuro. Eu quero saber, declarou finalmente com uma voz decidida. Preciso entender quem era meu pai. As lágrimas escorriam pelo rosto, mas essa dor agora era acompanhada por uma determinação nova, como se um peso estivesse sendo retirado de suas costas. A avó assentiu, seus olhos lacrimejando. A verdade é complexa, Alice. Lidar com ela será um desafio, mas saber quem ele realmente era pode ser o primeiro passo para a sua liberdade. Alice respirou fundo, sentindo o ar pesado de promessas e arrependimentos. E quanto à minha mãe? O que podemos fazer por ela? A afeição crescente por sua mãe, uma mulher que sempre a havia protegido e ao mesmo tempo a afastou do passado, a conduzia a outra ponderação. A sua mãe também precisa saber. A dor dela e a sua andam lado a lado. A conversa deve acontecer. Disse a avó, seu tom sério, mas cheio de amor. Ela tem direito a um fechamento,
assim como você. Alice finalmente se permitiu sentir um pouco de alívio. A verdade estava ao seu alcance, e isso significava que a luz estava começando a se infiltrar nas sombras em que sua vida havia permanecido por tanto tempo. Era como se lentamente um caminho tivesse sido iluminado entre as brumas do passado que obscureciam sua realidade. No que depender de mim, serei sua aliada, Carlos ofereceu, firmando seu apoio. Estarei com você, não importa o que precisar enfrentar. E assim, a pequena bolha de segurança que cercava Alice a encorajou ainda mais. Vamos encontrar a minha mãe. Juntas, vamos buscar a verdade para todos nós, afirmou, sentindo o poder de sua determinação e a força do amor que também a rodeava. Os dias seguintes foram um turbilhão de preparativos, mas a avó, com sua sabedoria e experiência, ajudou a abrir caminho. Elas se encontraram com uma terapeuta que as guiou a estabelecer um diálogo sincero sobre os sentimentos reprimidos e as memórias dolorosas. E enquanto isso, Alice mergulhou na pesquisa sobre o passado de seu pai, tentando juntar as peças que o destino havia separado. O encontro com a mãe chegou, e a sala, uma vez cheia de expectativa, agora pulsava com uma tensão quase palpável. Alice deu um passo para frente, o coração acelerado. Ao abrir a porta, viu sua mãe, uma mulher que parecia carregada de segredos. Alice! A voz da mãe era familiar, mas as marcas do tempo e da dor deixaram sua marca. Precisamos conversar, mãe, sobre o passado, sobre o pai, disse Alice, com a firmeza que aguardara por anos. A mãe a olhou, uma expressão de reconhecimento e medo. Você está pronta para isso? Indagou, e naquele momento uma ponte de entendimento se formou entre elas. Sim, quero entender. Quero que a verdade nos liberte, respondeu Alice, a esperança iluminando seus olhos. O que estava prestes a acontecer era mais do que uma simples conversa. Era um reencontro, uma reconciliação e talvez a chance de escrever um novo capítulo. E ao longo da conversa, as lágrimas se misturaram a risadas nervosas, e um laço que parecia quebrado começou a se curar. Cada palavra revelada era um passo em direção à cura, não apenas para o que havia se perdido, mas para o que poderia renascer. Alice percebeu que, enfrentando a verdade, poderia finalmente se libertar das correntes do passado. E assim, com coragem renovada, ela abraçou a dor, a esperança e o amor. A tempestade que antes atormentava seu coração agora se dissipava. Ela estava finalmente livre para reescrever sua história, e a luz do futuro começava a brilhar, trazendo novas promessas e o suspiro de um renascimento familiar. Lá fora, o sol começava a brilhar timidamente através das nuvens. A vida continuava, e com ela, a certeza de que mesmo as verdades mais dolorosas poderiam abrir as portas para um amanhã de amor e união. E, ao olhar para sua avó e sua mãe, o coração de Alice pulsava forte, repleto de gratidão e reverência. O legado familiar de dor e segredos estava se transformando em algo mais belo, uma história de coragem, amor e, acima de tudo, a certeza de que nunca é tarde para buscar a verdade e encontrar a paz. Você precisa se inscrever agora. É o momento de mostrar seu apoio ao canal e seguir acompanhando histórias emocionais que podem tocar seu coração. Deixe um like agora. Isso alimenta o algoritmo e ajuda mais pessoas a conhecerem estas narrativas profundas. Comente suas reações e teorias sobre o final. A sua voz é essencial nessa jornada. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Juntos, podemos espalhar a força da verdade e do amor.